Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre fisiologia vegetal. Fisiologia diz respeito ao funcionamento, né? Como é que uma planta ela vai se desenvolver. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o crescimento das plantas, que apresenta dois tipos de crescimento: o crescimento primário e o secundário. O primário, como o próprio nome diz, é o que acontece primeiro. Então, imagine que eu tenho aqui a semente e aqui eu tenho representado o embrião em desenvolvimento. Não sei se vocês se lembram da aula, mas primeiro nasce a raiz, né? A raiz absorve água e sais minerais, aí depois as folhas começam a se desenvolver. Mas antes das folhas se desenvolverem, esse embrião precisa de energia, de alimento. O alimento é retirado desta região da semente, que recebe o nome de cotilédone, né? Então aqui eu tenho dois cotilédones. Os cotilédones permanecem no corpo da planta até eles perderem, né, sua função e as folhas estiverem bem desenvolvidas. O crescimento vai acontecer nas extremidades da planta, nessa parte de cima, que eu vou chamar de apical, e nessa parte aqui de baixo, que eu vou chamar de subapical. O tecido aqui de cima é chamado de meristema apical. O meristema é formado por um conjunto de células que consegue fazer mitoses sucessivas. Então, é esse conjunto de células aqui, bem pequenininhas, que continua fazendo mitose, proporcionando crescimento para cima, né? Aqui tem um exemplo, olha, essa daqui é uma célula que já sofreu mitose, essa aqui ela está terminando a mitose, né? Ela está em telófase. Então, o que acontece? As células que vão fazendo mitose, elas ficam pequenas, né? Por causa da divisão do citoplasma. Depois elas se alongam e, se elas tiverem capacidade, elas fazem nova mitose. E aí elas vão continuar se dividindo. Essas células mais aqui para baixo, elas já se dividiram, né? Então, elas começam um processo de alongamento. O tecido aqui de baixo é o meristema subapical, que é esse tecido que fica aqui. Estas células vão sofrer mitoses e provocar um crescimento da planta em direção ao solo, né, para baixo. Existe, e aqui a gente tem uma foto, né, de uma ponta de raiz, e aqui são as células que a gente tem, né, cada pontinho roxo é um núcleo. Por fora tem um tecido, que é um tecido que é morto, que serve de proteção, é chamado de coifa. Então, toda esta parte aqui é um tecido que permite que a raiz continue crescendo em direção ao solo e protege essas células de invasores e mesmo de danos, né, de danos mecânicos. O outro crescimento é o crescimento secundário. O crescimento secundário acontece em espessura. Então, imagine que eu corte aqui o caule e veja a face do caule. Há alguns tecidos que são muito importantes nesse corte. Então, eu tenho o xilema e o floema, que são responsáveis pelo transporte de seiva. O xilema por seiva bruta e o floema por seiva elaborada. O câmbio é um tecido, aqui olha, câmbio. É um tecido que fica entre o xilema e o floema e ele tem a função de produzir células para promover o crescimento em espessura do tronco, do caule. A mesma coisa acontece com o filogênio. O filogênio é uma camada de células que a gente tem mais ou menos aqui e que também vai promover o crescimento secundário. Se eu pudesse olhar no microscópio, eu veria que, olha, esta região aqui é o xilema, esta região aqui é o floema. O que seria o câmbio? O câmbio seria esse conjunto de células nessa região que começa a sofrer mitose e produzir novas camadas de células, né? E aí o tronco ele vai crescendo em espessura. A mesma coisa que o filogênio. O filogênio é uma camada de células que vai sofrendo sucessivas mitoses e ajuda a promover também o crescimento em espessura, o crescimento secundário. Em algumas plantas, esses crescimentos eles têm relação com as estações do ano.
Então, quando o clima está muito quente, né, ou mais frio, formam-se esses anéis de crescimento e a gente pode detectar ou calcular a idade de uma planta através dos anéis. A gente pode também conhecer a história, né, de vida da planta e do local onde ela vive. Então, por exemplo, aqui, olha só, primeiro ano de crescimento, aqui é uma época chuvosa, aqui é uma época seca. Essa ferida, essa cicatriz, é uma cicatriz de incêndio. Então a gente consegue ver através do caule de uma planta a história de vida não só dela, mas também do local onde ela vive. No roteiro que eu passei para vocês, a primeira pergunta é assim: as plantas apresentam um crescimento diferente daquele observado em animais. Faça uma breve pesquisa sobre meristema primário e meristema secundário, indicando suas funções e onde se localizam. Então, o meristema primário é aquele que faz o crescimento primário, que é o crescimento em altura, né? Ou seja, o caule cresce em direção ao céu e a raiz em direção ao solo. O crescimento secundário é aquele crescimento em espessura. Então, dentro do caule, entre os tecidos, existem células que fazem mitose e promovem esse crescimento em espessura, né? E uma curiosidade que talvez seja importante você marcar é que justamente o meristema secundário, ele pode contar a história não só da planta, quanto do local onde essa planta vive. Bom, a outra característica que nós vamos estudar são os tropismos. Tropismo é o nome dado aos movimentos da planta. Então, as plantas, por exemplo, eu acho que vocês já viram isso, elas crescem em direção à luz, né? Mas como que é possível? Como que a luz pode fazer a planta crescer em direção à fonte de luz? Esse movimento a gente chama de fototropismo. Foto vem de luz, tropismo de movimento. E nesse caso, acontece por causa de um hormônio chamado auxina. A auxina é um hormônio que faz com que as células elas fiquem mais alongadas. Então, quando eu tenho a luz sendo distribuída de maneira igual, né, por todos os lados da planta, a auxina que é produzida aqui nos meristemas, ela vai percorrer toda a planta e vai promover o crescimento das células, aliás, o alongamento das células. Então, como as células dos dois lados do caule, elas se alongam da mesma forma, a planta acaba crescendo de maneira ereta. A luz, ela destrói as auxinas. Então, deste lado aqui da planta, as auxinas que estariam aqui dentro, elas são destruídas. Por causa disso, essas células elas permanecem curtas, elas ficam pequenininhas. Enquanto que do outro lado, onde há a auxina, as células ficam mais compridas, elas conseguem crescer. E por causa disso, a planta ela cresce em direção à fonte de luz. Esse é um processo que acontece no caule. Na raiz, as células respondem ao contrário. Na raiz, onde tem muita auxina, as células ficam pequenas, e aonde tem pouca auxina, as células ficam mais compridas. Então, se eu tivesse uma fonte de luz aqui em células da raiz, o que eu ia ter? A raiz crescendo em direção contrária à fonte de luz. A gente fala que é um fototropismo negativo, enquanto que o caule faz um fototropismo positivo. Um outro tipo de tropismo é o geotropismo. Então, se eu tivesse uma planta, por exemplo, um vaso tombou, né, e você esquece essa planta lá, não sei se vocês já viram, mas tem troncos, né, de árvores tombadas que elas começam a crescer para cima, né, e a raiz ela vai lá e procura o solo. Da mesma forma que no fototropismo, o geotropismo tem a ver com a concentração desigual de auxinas. Então, tem partes da planta que tem maior quantidade de auxinas e partes que tem menos. Então, como a planta fica deitada, no caule as auxinas elas se concentram de um lado da planta. Então, aqui essas células vão ficar mais longas. Como elas ficam mais longas, a planta ela entorta, né? Porque desse lado as células ficam mais compridas
e do lado de cima as células permanecem curtas. Então a planta começa a curvar-se em direção ao céu, fica numa posição vertical. A raiz vai acontecer o contrário, lembra? Aonde tem pouca auxina, as células ficam compridas. Aonde tem muita auxina, as células ficam mais curtinhas. E por causa disso, a planta cresce em direção ao solo. A gente fala aqui que, neste caso, a raiz tem um geotropismo positivo, que é no mesmo sentido da força da gravidade. E o caule tem um geotropismo negativo, porque é contrário à força da gravidade. A segunda pergunta, então, diz assim, olha, dizem que as plantas buscam a luz, ou seja, em ambientes pouco iluminados, é comum perceber alterações no crescimento da planta em direção à região mais iluminada. Faça uma breve pesquisa e procure explicar como isso acontece. Então, na verdade, não é que a planta busca a luz, né? Mas a luz altera a concentração de um hormônio chamado auxina nas diferentes partes da planta. Nesse caso da luz, a luz ela destrói auxinas. Então, no caule, quando a célula tem pouca auxina, ela permanece curta. Quando tem bastante auxina, a célula fica longa. Então, o lado pouco iluminado, ele tende a crescer mais do que o lado bem iluminado. E aí ocorre um fototropismo positivo. A planta começa a crescer no sentido da luz. No caso da raiz, ocorre o fototropismo negativo, porque nas células da raiz, onde tem muita auxina, não há o crescimento, então as células ficam pequenininhas. E onde tem pouca auxina, ocorre um alongamento das células. Então, a raiz ela cresce no sentido contrário à luz. E por último, vamos falar da fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? Só para a gente lembrar. A fotossíntese é a forma como a planta obtém o alimento. E ela faz como? Ela absorve do solo água e sais minerais que vão em direção às folhas através do xilema. As folhas captam da atmosfera também um gás que é o gás carbônico. Na presença da luz solar, o que acontece? A luz, as plantas conseguem pegar o gás carbônico, a água e a energia luminosa e aí produzir uma molécula cheia de energia que é a molécula de glicose e libera para o ambiente a molécula de O2. Então, inicialmente, quer dizer, primordialmente, por que as plantas fazem fotossíntese? Para obter energia, para obter alimento, né? E aí, como produto secundário, ela libera o O2. Se eu fosse representar isso na forma química, né, o que é que eu teria? Eu teria assim, olha, a luz, o que a luz faz? Ela tem energia. Aí a planta, através da fotossíntese, pega moléculas de gás carbônico, CO2, junto com moléculas de água, H2O. E aí, nesse processo, essa energia é guardada para formar uma molécula maior, que é a molécula de glicose, e liberar moléculas de oxigênio e algumas moléculas de água. Só que esse processo, ele acontece em várias etapas, né? E essas etapas acontecem dentro de uma estrutura intracelular chamada de cloroplasto. Cloroplasto é uma organela dentro das plantas, das células vegetais, aonde eu tenho, é como se fosse uma mitocôndria, eu tenho uma membrana externa, uma membrana interna, e essa membrana interna, ela tem umas bolsinhas, né, que são chamadas de tilacoides. E nesses tilacoides é que estão as moléculas de clorofila. Bom, imagine o seguinte, imagine que eu tenha aqui uma folha, então imagine que aqui tenha uma folha, né? E aí dentro dessa folha tem uma célula e a célula tem um cloroplasto. Então o que a planta faz? Através da seiva do xilema, a planta absorve seiva bruta, né, que traz água e sais minerais da raiz em direção às folhas. Essa água ela é absorvida pelos cloroplastos e ali naqueles tilacoides, né, naquelas
pilhas de estruturas, onde está a clorofila, ocorre uma série de reações químicas que pega a energia da luz, excita as moléculas de água e, ao excitar, faz com que os elétrons comecem a ficar agitados. E os elétrons, carregados energeticamente, eles vão compor moléculas de ATP e NADP e vão para uma outra etapa da fotossíntese chamada de ciclo das pentoses. No ciclo das pentoses, o gás carbônico absorvido pela atmosfera, ele vai começar a receber energia. Ele recebe esses elétrons e, ao receber esses elétrons, ele vai juntando mais átomos. À medida que ele vai juntando átomos, ele vai formando carboidratos, como por exemplo a glicose ou a sacarose, e vai sendo armazenada dentro da célula vegetal. Nesse processo, essas moléculas que trouxeram os elétrons, elas são reaproveitadas e, de novo aqui, elas ficam expostas à energia solar. A energia solar excita esses elétrons e os elétrons são enviados para cá para formar justamente a glicose. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma primeira etapa que depende da luz, porque a luz é que vai dar energia para que os elétrons possam poder formar a molécula de glicose. Esta outra etapa, que usa o gás oxigênio, ela na verdade não precisa da luz, né? Porque os elétrons já estão com a energia solar. E aí o que acontece? Esse processo em algumas plantas pode acontecer durante a noite. Então, dizer que a fotossíntese é um processo que acontece só durante o dia, isso não é correto para todas as plantas, porque existem plantas que durante o dia elas armazenam a maior quantidade de energia possível em várias moléculas que guardam esses elétrons excitados, agitados, e aí durante a noite ocorre aqui um ciclo de reações químicas onde esses elétrons eles são guardados até formar moléculas de glicose e outros carboidratos que a célula vai utilizar como fonte de energia. E o oxigênio ele é liberado logo aqui, olha, na fase clara, né, na fase onde ocorre a participação da luz. Então, o oxigênio é utilizado aqui para ajudar a excitar esses elétrons e o gás carbônico é utilizado na fase que não precisa de luz. Essa fase que precisa de luz é chamada de fotoquímica e a parte que não precisa de luz é chamada de química. Então, na última questão, eu coloquei assim, olha, aprendemos desde o ensino fundamental que a fotossíntese é um processo que depende da energia solar e que durante a noite as plantas não realizam este processo. No entanto, isso não é totalmente verdadeiro. Procure informações sobre as fases claras e escuras da fotossíntese e tente explicá-las da forma mais simples que conseguir. Então, a fase clara é aquela que depende da luz solar ou da luz artificial. Essa luz, ela vai excitar elétrons, ou seja, vai transferir energia para moléculas que vão fazer com que os elétrons passem para outras moléculas. Essas outras moléculas, elas serão produzidas na fase escura, que é, por exemplo, a molécula de glicose. A molécula de glicose é uma molécula que capta esses elétrons e, por conta disso, guarda energia. Nesta fase clara, é o momento em que a planta ela absorve o O2 e a água. Por quê? Porque essas duas moléculas ajudam a guardar essa energia dos elétrons. E aqui na fase escura é quando o gás carbônico ele é utilizado justamente para guardar os elétrons, guardar a energia dos elétrons e produzir a molécula de glicose. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida me escreva e continue se cuidando. Um abraço.